Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre BBB por uma razão muito simples, que eu não assisto a esse programa. E não assisto por uma série de razões que eu poderia enumerar aqui, mas me basta dizer que, mesmo que eu quisesse, me faltaria tempo para este rico entretenimento da TV brasileira, se é que você me entende, tá certo? Mas eu sei, obviamente, do que se trata, sei que é um reality show, e os reality shows são uma espécie de programa sintomático dos nossos tempos, né, da nossa modernidade. As pessoas têm um certo fascínio em olhar para a vida privada, a vida como ela é, né, como se a gente não soubesse que existe todo um roteiro muito bem arquitetado para capturar mentes e corações e para causar polêmica. Mas a gente vai fingindo que acredita em tudo isso, e dessa maneira os reality shows se tornam aí um objeto bem interessante de reflexão sobre o homem moderno e sobre as sociedades modernas. E nesse ponto, sim, nos interessa bastante falar sobre isso. Eu vou falar já sobre esta edição e o que ela tem de peculiar, pelo que a gente tem visto aí nos trechos que são exibidos principalmente no YouTube. Mas antes disso, queria falar um pouco sobre formas de exercício de poder e de dominação sobre as pessoas. Em primeiro lugar, por exemplo, a gente pode imaginar sociedades que exercem o poder por meio de um rigoroso controle sobre liberdades individuais. Então, uma sociedade muito parecida com aquilo que George Orwell imaginou quando falou sobre o grande irmão, né? Que é um poder central que olha para a vida das pessoas e controla o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas podem ou não podem pensar, o que podem ou não podem dizer. Então, um controle muito rígido, muito centralizado, né? Próprio de sociedades totalitárias. Mas as sociedades que vão avançando mais para dentro da modernidade perdem basicamente esse tipo de controle, se torna bastante ultrapassado, e aí uma outra forma de controle se exerce, né? Que é aquela que chama a atenção das pessoas para um certo padrão cultural e incute na mente das pessoas uma certa forma de vida, um certo estilo de vida. Então basta para isso que eu seja capaz de veicular um determinado padrão cultural, determinados padrões de vida, e faça, em vez de que o grande irmão olhe para as pessoas olhem para o grande irmão, ou seja, aquele que controla a cultura e faz com que as mentes pensem aquilo que se deseja que pensem, quase como se fossem marionetes. Então, esse é um tipo de exercício de poder muito mais sofisticado, uma dominação que se exerce sem resistência, porque as pessoas são levadas a crer que é exatamente aquela forma de pensar que elas desejam ter, que é aquele tipo de vida e aquele padrão que elas desejam reproduzir nas suas próprias vidas. Uma sociedade que oferece prazeres excessivos, muito entretenimento, e esvaziam quase totalmente as pessoas de sua capacidade de pensar, de sua capacidade crítica. Uma sociedade mais parecida aí com aquilo que imaginou Huxley em Admirável Mundo Novo. As pessoas são controladas basicamente pelo prazer, né, perdendo a sua capacidade de criticar. E nesse ponto, os meios de comunicação de massa e o advento dos reality shows deram um boom, né, nesse tipo de controle que se exerce sobre pessoas, né? É um tipo de programação muito fácil, estereotipada, que faz com que as pessoas se esvaziem quase totalmente de uma capacidade de pensar criticamente. Então, basicamente, elas veem a reprodução de estilos de vida muito padronizados, muito parecidos, e aquilo tudo é planificado, né, estereotipado, e assim elas vão simplesmente assimilando e absorvendo aquilo. Agora, o que essa edição traz de novidade que tem também a ver com o exercício de poder e com esta sociedade que nós vivemos? É a incapacidade de pertencer a um espaço público compartilhado. E daí que se vem a segregação da sociedade em diversas identidades culturais
em diversos nichos, grupos minoritários que reivindicam, cada um, o monopólio daquilo que é a verdade, daquilo que é virtuoso. Então, isso tudo revela para nós uma falência do espaço público, na medida em que o exercício da política, né, do homem como um ser político, pressupõe exatamente a capacidade de conviver numa sociedade extremamente polifônica, numa sociedade de diversas subjetividades, pessoas diferentes, exercer aquilo que é o mais difícil e que é a nossa grande virtude, que é a razão, a palavra, o diálogo. E essas coisas que estão ligadas ao pensamento fluindo livremente para a busca de um entendimento e de um bem comum, a busca da compreensão da alteridade. Mas o que se passa hoje, nesta modernidade, é exatamente uma forte segregação em que cada qual se volta para dentro dos seus próprios grupos étnicos, né? Buscando na etnicidade um certo refúgio, onde ninguém mais é capaz de falar com ninguém e onde dentro dos próprios grupos não há necessidade de nenhum esforço de diálogo, até porque a fala flui facilmente, né? Porque não encontra obstáculos. Mas isso não leva a nenhum tipo de avanço. E aí a gente começa a ver cenas que são muito estranhas, né? Em que as pessoas se encontram num espaço público, como por exemplo de uma casa, olhando-se exatamente sob estereótipos, né? Sob estereótipos sociais, sob papéis pré-definidos por uma etnicidade. E aí a gente começa a ver diálogos extremamente bizarros, né? As pessoas de antemão se desculpando por aquilo que elas são, por aquilo que elas pensam ou poderiam vir a pensar, as pessoas sem liberdade de exercer certas formas de expressão, porque isso está cerceado pelo discurso público do politicamente correto, pautado por uma total inautenticidade. Você não enxerga naquele movimento algo autêntico, algo real, mas uma espécie de espetacularização, né, que pretende justamente dialogar com aquilo que pretensamente a sociedade quer ouvir. Então essa é uma estratégia sim de dominação. Por quê? Porque basta qualquer demagogo, né, no poder saber representar aquilo que vai melhor identificá-lo com alguns grupos dentro de uma sociedade, para que ele possa, enfim, exercer poder de convencimento, e o que se reverte, obviamente, em poder político, tá certo? Então, é algo para a gente pensar, né, e para a gente tentar entender um pouco mais sobre como funciona a nossa sociedade e quais são os tipos de virtudes e de doenças com as quais nós convivemos. É isso.